Eu conheci Balneário em 2010. O dia que eu entrei na cidade, eu falei, eu vou morar aqui. Que legal esse sentimento. E não trabalhei em prol disso. Eu falei, eu vou Sim. morar aqui, vai ser natural. Sim. Aí meus pais acabaram comprando um apartamento em Itapema. Viemos pra cá algumas vezes, até que eles decidiram comprar um em Balneário mesmo. Então, por que eu me mudei pra cá? Eu já tinha casa. Sim. Se a gente fosse olhar a viabilidade financeira, eu gastava menos aqui do que lá, porque que eu não tinha amigo. Então eu não tinha muito o que fazer. Sim. Aí eu vim pra cá. Eu tive a oportunidade de fazer uma escola de missões, o Celeiro. É uma escola maravilhosa, que a gente ficava 20 dias numa chácara estudando a Bíblia, Poxa, tendo que legal. contato com missionários, galera que morava longe, assim. Aí esse tempo que eu passei ali foi onde virou a chave mesmo. Eu falei, não, eu não vou mais embora. Entendi. Aí eu fiquei. Que bacana. E como que surgiu o Jacaré Vermelho? O Jacaré. Nesse início aí. Nesse meio tempo, eu me mudei pra cá pra me conhecer, pra entender melhor sobre mim, porque eu tive muitas oportunidades novinho. E isso, quem eu escutava falando? O cara que começou vendendo de porta em porta. O Jeff Bezos, que abriu a loja de tudo. Sim. Ele não abriu um site estruturado. Então, eu comecei a estudar a história dessas pessoas e eu falei, cara, eu não sou essa pessoa, então eu não tenho espaço no mercado. Sim. Porque eu tive oportunidade. Eu não fui um cara que, nossa, olha, trabalhei muito pra conquistar o pouco que eu tenho. Não. Eu tive oportunidade. Meus pais acreditaram em mim porque viram em mim um compromisso com a excelência. Eu me perdia nas coisas, eu fazia cagada, mas eu era obediente, eu era Estudioso. contido, eu era estudioso. Então meus pais me levavam nos lugares, eu me comportava. Sim. Claro que vez ou outra eu levava uma puxada de orelha do meu pai, que doía tanto. Principalmente do pai, né? Que é pra isso. Mas assim, ó, ele não era o cara de palavra de afirmação, ele não falava as coisas pra mim. Mas o que eu via meu pai fazer? Trabalhar e se relacionar. Sim. Trabalhar muito e ser uma referência na área dele. Então, com muito amor, com muita empatia. E isso eu fui absorvendo, né? A gente absorve demais quando é adolescente, quando é criança. Muito, Com muito. certeza. É um Então, exemplo, né? Os pais são sempre os exemplos. Meu Deus, não precisava falar. Porque se ele falasse e agisse diferente, ia ser Sim, pior. Sim, sem dúvida. Então é melhor não falar e deixar a sua atitude falar, né? E com o passar do tempo, isso foi entrando na minha cabeça junto com a importância do estudo. Então, eu estudava bastante porque eu gostava, porque eu sabia que era importante. Mas eu sempre tive na cabeça que eu tinha uma certa sorte, porque o meu perfil mental se encaixava com a proposta de estudos do Brasil. Mas eu via muitos amigos meus se esforçando muito, mais que eu, e não tendo o resultado que eu tinha. Porque eles tinham uma mente diferente do que a proposta educacional brasileira tem. Não é porque a pessoa é incapaz, Sim. mas às vezes a gente tem um estudo meio quadrado. Então, isso era uma coisa que me pegava um pouquinho. Então, eu sempre tentei equilibrar muito isso, sabe? Eu tenho facilidade, mas muitas vezes eu me senti melhor que as pessoas por causa disso. Então, além de eu ter que buscar isso, eu tive que ser muito quebrado, né? Viver coisas que eu pensava, mas por que eu tô passando por isso? Pra aprender que o fato de eu conseguir fazer uma prova e tirar nota boa, eu ainda sou a mesma pessoa que aquele cara que faz a prova e não entende nada. E não é isso que o sistema nos diz, Com certeza não. entendeu? O sistema te coloca numa cadeira especial se você tem capacidade de memorização, Sim. sabe? Então, foi algo assim... Foi uma luta porque... Uma luta pra valorizar o que eu tinha. Cara, chegou assim, ó. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos empreender aqui? Vamos, eu topo. Mas na hora do vamos ver, eu não conseguia me sacrificar. E aí, o Jacaré veio nesse ponto. Em que eu já estava aqui há alguns meses, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia abrir uma empresa. Então eu estava aqui me mexendo. Cara, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pra onde, né? Deixa eu fazer uma lista das empresas que eu me inspiro, das empresas que eu me conecto. Então deixa eu colocar aqui o Jacaré Sim. na minha lista, entendeu? Porque eu acho o Jacaré legal. Coloquei algumas outras e deixei Então, num o Jacaré caderninho. ele já existia, então. Ele já existia. Quando eu estava aqui nesse período, o Jacaré já existia em Maringá.
Ele tinha sido criado em 2018 pelo Bruno e o Rafael, o Jacaré e o Vermelho. Então, eles... os apelidos os dele. apelidos Que deles. legal. Então, vamos criar uma marca... Vamos criar vamos abrir um restaurante? Vamos. Do quê? De hambúrguer? Putz, mas já tem muito. A régua tá muito alta. De comida italiana? Não, a gente não quer essa... Então, vamos pra pizza napolitana. Um produto que ainda a galera não conhece e tem um potencial de popularizar. Então você conhecia eles, era Conhecia amigo eles, deles, era e amigo você deles. meio que participou, de certa forma, vendo eles criando Isso. esse conceito, Isso. estruturando a empresa. Sem pensar muito, eu fui na inauguração do Jacaré. Não foi algo que eu planejei. Sim. Mas era 3 quadras da minha casa. Então, claro que eu fui. Um ambiente agradável, uma esquininha legal, cheia de gente jovem, com várias marcas diferentes juntas. Eu fui lá para conhecer. Vários amigos meus lá. Achei muito legal e achei muito caro. R$27. Uma pizza individual. Eu achei muito caro. Eu falei, mas essa pizza... A primeira pizza que eu comi foi a Red Jack. Então, bacon e cebola roxa caramelizada. E gostei. E não voltei mais. Olha! Porque eu não entendi a proposta. Sim. Eu não sabia que eu tava comendo uma farinha que tinha uma história, um tomate que foi colhido e enlatado em 24 horas. Caramba. Eu não tinha essa informação. Então, fiquei meio na minha, né? É. A vida seguiu. E eu estava aqui nessa época. Mas por mais que eu tinha ali aquele caderninho, cara, eu tava na minha casa, numa pandemia. Eu tava muito confortável. Não tinha por que eu abrir uma empresa naquele momento. Sim. Então eu tava... Eu digo que eu tava fazendo isso, mas pra dizer que eu tava fazendo. Pra não falar assim, não, tô parado. Sim. Eu tava, não, vou abrir uma empresa. Acho que eu vou pro cosmético. Comecei a me envolver, comecei a estudar a cera de carnaúba, que é uma cera muito importante pra economia do Nordeste, porque quando tá seco, eles rendem muito com a cera de carnaúba. Então, na época das chuvas não precisa, porque frutas, verduras, tudo tá rolando. Quando dá uma parada nisso, entra em cena a cera de carnaúba. A extração da cera da carnaúba é muito importante. Sim. E é uma cera vegana, né? Natural, vegetal. Então, ela ia contra a cera de abelha, que a galera tava usando muito na cosmetologia. Mas Deus, ele tem a maneira dele trabalhar, né? Com certeza. E aí um dia eu falei, Deus, me ajuda. Falei, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair desse lugar, eu não vou conseguir abrir uma empresa sozinho. Imagina, sozinho. Depois de ter tentado 2 vezes. Sim. E não... Porque uma vez que você encerra uma empresa, a sensação é de que você falhou. Sim. Então eu já tinha na minha cabeça, eu tentei 2 vezes e não foi sozinho. E era uma coisa tão certa. Eu não conseguia nem atender a demanda. Como é que eu fechei? Aí eu senti, vai pra Maringá. Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Sim. Tô aqui em Balneário, já me mudei de lá pra ir embora de uma vez. Mas eu fui. E no dia que eu cheguei, meus amigos falaram, vamos comer no Jordans? Eu falei, mas no Jordans, cara, a gente nunca vai lá. Uma hamburgueria no meio do centro. Como se aqui em Itajaí ela fosse na frente do mercado público. Sim. Então é um lugar mais assim... A galera que nasceu aqui tem 22 anos não vai lá. Muito. Mas a gente foi. E eu cheguei lá, tinha muito amigo meu lá. Cara, tinha o meu grupinho que tinha me chamado pra ir, mas tinha outros grupos de amigos ali que eu não imaginava encontrar. Quem era um desses grupos? O Bruno, que é o vermelho, que tem o jacaré. Porque a hamburgueria era dele. Olha. O jacaré é o segundo negócio dele. Então. Era o primeiro. Primeiro. Na verdade, eu acho que já é o 10º. Ele tem várias coisas. Legal. Mas um dos empreendimentos deles era o Jordans, e ele tava lá. Aí, nesse dia, ele chegou em mim e falou, cara, você tá morando em Balneário Camboriú, né? A gente vai franquear o Jacaré. Você não conhece ninguém que tá a fim de abrir lá? Meu... Assim, ó... Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas naquele momento eu senti, a minha vida mudou pra sempre. Eu nunca mais vou ser o mesmo. E eu falei, eu topo. Eu tô dentro. Olha, eu tô dentro. Daí ele falou, nossa, você assim, tipo... E eu falei, cara, eu tô esperando isso. Foi isso que eu vim fazer em Maringá. Eu vim ouvir você me falar isso. Então, cheguei na minha mãe e falei, olha, ela é a minha parceira, né? Sim. Cheguei e falei, olha, recebi tô com essa oportunidade. E ela falou, eu tenho R$0.
Quanto você tem? Eu falei, também não tenho nada. Aconteceu que a gente desfez um negócio que havia sido feito. Eu não sei como, né? Desfazer um negócio numa boa, a pessoa devolver o dinheiro para nós, o valor que eu precisava para investir. Então a gente investiu, foi todo esse processo de encontrar um lugar, né? Balneário já é uma cidade diferenciada. Mas acabou que 1 ano depois disso eu inaugurei. Deixa eu só fazer um corte aqui, que é um insight também, que é a importância de você estar em movimento. Porque às vezes a pessoa, eu quero fazer alguma coisa, eu quero empreender e tal, mas a pessoa não sai de casa. Ela fica em casa, só assistindo televisão e tudo mais. Então, como é que vai surgir uma oportunidade? É verdade. Aí vem muito, mas o Marcos teve sorte, teve sorte. Mas aí que vem a importância de estar em constante movimento. E eu tive sorte mesmo. Se não fosse a sorte, provavelmente eu não estaria aqui. Mas como eu estava diante da sorte também? Sim. Há quanto tempo eu estava me preparando para essa sorte? Porque ela chega. E ela chega para todo mundo. Com certeza. E quantas vezes também antes eu tive sorte e não estava pronto, né? Então, o Jacaré em específico foi algo que eu achava que eu estava pronto, então eu assumi a bronca. E aí eu percebi o quê? Não tô pronto, mas agora já foi. Então eu vou ter que ficar pronto. E aí eu comecei a correr.